Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que você está assistindo a essa resolução. A gente vai continuar falando sobre o avesso da pele na questão 18, que é uma questão que traz exceto em. Então, traz trechos da obra e visa discutir negritude a partir desses trechos, mas eu já faço uma ressalta de que o ITA, né, uma ressalva e uma ressalta também, eu estou ressaltando esse aspecto, de que a prova do ITA era uma prova que poderia tratar sobre aspectos raciais de uma forma muito profunda esse ano, e eu achei que eles foram bem superficiais, assim. Eles pediram obras que tratam a matriz africana em Moçambique e no Brasil, mas eu sinto que eles pegaram o padrão de questões que eles têm, colocaram as informações lá no meio e fizeram aí, e a prova eu não vejo assim com tantos bons olhos a prova, mas enfim, mediante aos trechos que a gente tem na questão 18, né, que fala o seguinte no enunciado: tema predominante ao longo de ou avesso da pele, a tomada de consciência sobre a negritude pode ser verificada em todos os trechos seguintes, exceto em. Vai abordar, né, essa questão sobre a resistência do Henrique, a compreensão de racismo da Marta, a relação um pouco da relação do Henrique com Porto Alegre e o processo do Henrique de compreensão, de autocompreensão como homem preto. O Henrique cresce e chega um momento em que ele entende que todo o preconceito, todo o racismo estrutural que ele vem sofrendo é o racismo estrutural, né? E é quando ele toma essa consciência do avesso da pele dele, né? Num cenário brasileiro. Então, mesmo o Brasil sendo um país majoritariamente de pessoas pretas e pardas, o preconceito é muito existente aqui ainda. E muitas pessoas não reconhecem esse preconceito. Mas não é o caso do Henrique, muito menos da obra, porque ele tem, né, essa tomada de consciência, que é o que fala na alternativa C. E então, ao meu entendimento, a alternativa que está incorreta, né, é a alternativa D. E eu estou usando incorreta porque não acontece a tomada de consciência sobre a negritude nessa alternativa, mas ela é uma alternativa que tem uma pegadinha, porque ela vai falar sobre autoestima. E a compreensão racial está muito relacionada com a autoestima, principalmente quando você é constantemente atacado por conta da sua pele, uma coisa que você não consegue alterar, né? E também nem deve querer alterar, né? Então, quando ele fala da autoestima, ele vai estar gerando aí uma pegadinha, porque a autoestima está totalmente relacionada com a compreensão da negritude, porque o Henrique, né, ele comenta que em alguns momentos ele não se via plenamente como um representante do belo, exatamente pelos nomes com que ele era chamado e também pela relação entre a sua cor da pele e a sua magreza, né? E como também a extrema magreza é fruto de uma subalternização social, né? Então, a D é a alternativa exceto em. Então, é a alternativa correta da questão. Deixa eu marcar ela. Por falar sobre esse aspecto da autoestima, que está ligada com
com a questão racial, mas não diretamente, não é a tomada de consciência dele, tá bom? Vamos ler as outras alternativas. Resistir fazia parte de sua vida e você nunca havia se questionado porque as coisas eram assim. Nunca se questionou porque era pobre, nunca se questionou porque vivia sem pai, nunca se perguntou porque a polícia o abordava na rua com tanta frequência. A vida simplesmente acontecia e você simplesmente passava por ela. Todos esses aspectos apresentados que dão uma noção de que que não fala sobre a negritude, falam sobre a negritude e a tomada de consciência da negritude, porque ele nunca se questionou dos fatores que envolvem, né, que geralmente envolvem ser preto no Brasil. B. Para ela, Marta, o racismo se fortalecia justamente quando começávamos a falar sobre ele, que isso era coisa que já deveria ter sido superada, e falar sobre a cor da pele só fortalecia o preconceito. Então, a Marta e a forma como ela achava que deveria lidar com o racismo. É muito interessante esse processo de raciocínio da Marta, de que se a gente só existe porque a gente fala, se a gente não falasse, não existisse. Mas, e mesmo que ela tenha a noção de que ela é uma mulher preta e dos preconceitos que ela sofra, ela ainda pensa dessa forma, tá bom? Então, também ela demonstra consciência de negritude e a falta também dessa consciência em alguns momentos. C. Quando pela primeira vez você ouviu a palavra negritude, seu entendimento sobre a vida tomou outra dimensão e você se deu conta de que ser negra era mais grave do que imaginava, totalmente dentro da tomada de consciência. E E. No dia em que você me perguntou que cor eu tinha e foi a primeira vez que eu olhei para os meus braços e vi que tínhamos quase a mesma cor. Eu era pequeno, mas eu disse que não sabia que cor era aquela. Então, fala não só da tomada de consciência da cor do Henrique, mas do próprio filho, tá bom? Do próprio Pedro, narrador onisciente, e da relação em que eles vão ter, né? Porque o Henrique, olha o que ele fala, né? Eu não sabia que cor era aquela e eles tinham quase a mesma cor. Então, o Pedro pode ser um preto de pele clara, mas isso não significa, né? Isso potencializa também o tipo de preconceito que ele sofre. Em alguns casos, sim. Mas isso demonstra o avesso da pele também, tá bom? Então, a questão correta, né? A alternativa correta da questão 18 é a letra D. Desculpa, me bananei toda, né, gente? Beijo e até a próxima questão.